Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? E sobre a aula de hoje, nós vamos continuar conversando sobre o tema da semana, que é a Semana da Consciência Negra. E amanhã, que é o dia 20 de novembro, que é o próprio dia mesmo que se celebra o Dia da Consciência Negra, já é considerado feriado nacional. Amanhã vai ser um feriado, por isso que a aula está sendo hoje. A aula sobre esse tema vai ser hoje, porque amanhã é feriado para todos nós. Ok, crianças? Então, olha só. Por que será que escolheram essa data do dia 20 de novembro? Vocês sabem? Daqui a pouco vocês, quem não sabe, vai saber, tá bom? A gente vai descobrir e vai se informar por que escolheram essa data do dia 20 de novembro. Vocês sabiam que antes, quando se falava, quando era o tema, tanto nas escolas e na sociedade, para a gente trabalhar sobre o tema da escravidão, sobre o que foi a história e sobre a cultura afrodescendente, antes a gente falava no dia 13 de maio, que era o dia em que a lei que acabava com a escravidão no nosso país foi assinada. Só que as instituições, os grupos negros que defendem os seus direitos, não concordavam com essa data, até porque não foi uma data que eles tinham a liberdade e a independência para poder escolher. Esse foi algo escolhido que é chamado por outras pessoas, né? Algo escolhido pelos brancos, Palmares e não por eles. De novembro. E aí, ele foi antes de mais nada, um herói por isso negro aqui, que por muitos anos teve a sua história negada, ou até mesmo contada com enredos equivocados para denegrir a sua imagem e desencorajar o povo negro na luta pela liberdade. Então, Zumbi dos Palmares, que fez aniversário no dia 20 de novembro, é um dos maiores representantes na história dos negros e por isso que as instituições que defendem os direitos dos negros, né, os movimentos, os grupos negros que lutam pelos seus direitos iguais, foram que escolheram essa data. A que mais eles colocaram que representavam toda a sua história, a história do povo negro aqui no Brasil. A escravidão no Brasil durou cerca de 400 anos. O Quilombo dos Palmares, aonde o Zumbi foi líder, chegou a abrigar mais de 20 mil negros fugitivos da escravidão. O fim da escravidão, ou seja, a abolição dos negros, só aconteceu 200 anos depois da morte de Zumbi. Então, mesmo tendo Zumbi, um dos maiores representantes, né, um dos líderes, que eram os quilombos. O que eram os quilombos? Eram ambientes, né, criados no meio da floresta bem fechada, feitas por escravos que fugiam das fazendas, que estavam cansados do sistema de escravidão e conseguiam fugir. E lá no meio da mata, eles conseguiam fazer as suas aldeias, que se chamavam quilombos, né, que é uma palavra propriamente da língua dos africanos, né, porque muitos dos africanos, muitos não, todos, né, lógico que nasceram depois, que já nasceram no Brasil, já não tinham tantas dificuldades, mas muitos dos escravos que assim chegaram no Brasil, eles não sabiam nem falar português, eles nem entendiam o que os brancos falavam com ele, e eles tiveram que aprender com muito esforço o que eles exigiam dos escravos. E eles tinham muita saudade, e o nome dessa saudade eles deram até um nome, banzo. Então eles sentiam tanta saudade da terra dele, tanta saudade da liberdade, tanta saudade das danças, das músicas, de falar a língua que ele aprendeu desde criancinha, de falar a língua que o seu país, o seu povo falava. Eles sentiam muita saudade de tudo isso. E alguns, igual ele está retratando nessa imagem, que alguns não se renderam, né? Mesmo apanhando, mesmo sendo castigados, mesmo sendo presos, eles não se renderam, porque o sentimento de liberdade deles era tão grande que alguns escolhiam até ser maltratados, às vezes morrer, do que viver nessa escravidão, sem poder ser o que eles desejavam, que o coração deles ficava alegre em si, que eram eles mesmos e a cultura deles. A nossa liberdade, hoje, tem o sangue de Zumbi e do seu povo, e o Dia da Consciência Negra deve ser celebrado com muito orgulho por toda a comunidade negra, mas
todos nós brasileiros, brancos, negros, indígenas, que formamos a nossa nação, precisamos valorizar a história que deu origem à nossa gente e incentivar a cultura da paz e do respeito a diferentes etnias que compõem a riqueza do nosso país. Gente, o Brasil, ele não é feito só de brancos, ele não é feito só de índios, ele não é feito só de negros. Ele é feito principalmente por essas 3 raças e também das outras raças que vieram depois, né, como os japoneses. Mas aí a história dos japoneses vem bem depois. Mas bem na origem do nosso país, a gente tinha os índios, depois os brancos e depois os escravos. Então, a base do nosso país é dessas 3 raças e da mistura que se deu dessas 3 raças. Então, por mais que a gente pense que a nossa raça, eu sou muito branco, então eu sou puro branco, eu sou muito negro, então eu sou puro negro. Não, tem toda uma mistura. Igual a gente viu a história da menina bonita do laço de fita. A mãe dela já nasceu mais clara, ou seja, poderia ter uma história de uma mistura de uma pessoa branca com uma pessoa negra. E aí a mãe dela nasceu mais branca. Mas ela, como pegou mais características da avózona negra que ela tem, ela parece mais a avó. Mas a nossa família, com certeza, tem alguns pontinhos ali, de misturas. E é por isso que nós temos que saber valorizar, respeitar e guardar com muito carinho as 6 raças que existem no nosso país. Porque é o nosso país. Ele é feito dessas 3 raças. Então, eu não posso negar, né, as raças que foram feitas. E quando, desde criança, eu aprendo sobre isso, algumas ideias que são erradas, né, como como achar que uma raça é melhor do que a outra, que uma é inteligente e a outra não é inteligente, né, que uma gosta de trabalhar e a outra é preguiçosa, ou que uma tem um caráter de violência e a outra é mais de paz. Não, isso são pessoas. Então, existem pessoas, independente da raça, que fazem as coisas correrem bem. E isso, gente, é a grande maioria. As pessoas do bem são a grande maioria. E uma pequena parcela que são ruins. Sabe qual é a diferença? É que, infelizmente, as pessoas que gostam de fazer o ruim, elas fazem tanto barulho por fazer o ruim, que a gente pensa que elas são um grande número, mas não são. É que, infelizmente, também que o lado das pessoas que buscam a igualdade, que buscam a paz e o amor entre as pessoas, elas são mais pacíficas e, às vezes, elas se calam para não bater de frente com as pessoas que querem a desigualdade, que querem se sentir melhor do que as outras, né? E às vezes a gente fica calado e de repente um monte de coisa ruim acontece. Mas quando desde pequenininho a gente vai aprendendo que respeito é bom para mim e é bom para o outro, que a paz é bom para mim e é bom para o outro, que oportunidades é o melhor para mim e para os outros também, né? Todos precisamos e merecemos oportunidades, ok? E lógico, algumas oportunidades, elas têm que estar garantidas, porque a gente ainda sabe que tem outras pessoas que têm muitas dificuldades para alcançar algumas oportunidades que nós já temos de forma mais tranquila. Então, desde pequenininho, a gente vai pensando em algumas coisas diferentes e vai pensando que quanto mais o nosso país tiver uma sociedade igual, mais tranquilidade, mais paz e mais crescimento nós vamos ter. Bom, crianças? E agora vocês vão assistir a um videozinho sobre a história do zumbi. Celebrado no Brasil, prestem bastante o atenção, Dia Nacional tá bom? da Consciência Negra. Um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome
pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o quilombo chegou a ter mais de 20.000 habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o quilombo. Neste período, o quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro, lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. E agora que vocês viram, a gente vai aqui observar aonde que ficou o Quilombo dos Palmares. Aqui, ó, toda nessa parte verde é o estado de Alagoas. Aqui tá Maceió, pertinho da praia. Oh, coisa boa, hein? Uma praiazinha com aquele ventinho gostoso, que é a capital de Maceió. E aqui, ó, no meio do estado, nós temos a
toda a região dos Palmares, né? Com alguns quilombos separados. Quilombo Macaco, União dos Palmares, Subupiraé, Dambrapanga, bom? Então, esses são alguns quilombos menores dentro de toda a área dos Palmares, ok, crianças? Então, aqui, Palmares estava localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, e era composto por vários povoados. E lá nos quilombos, os negros, né, os escravos fugidos, eles se sentiam livres para exercer a cultura deles, os seus gostos e principalmente a liberdade. A gente passou por esse ano uma coisa difícil, que foi ter que se sentir preso dentro da própria casa. Quantas pessoas, ainda mais assim, alguns idosos, que queriam sair, que já tinham o hábito de ficar todo dia dando uma passeadinha na praça, de ir ali no mercado comprar um negocinho, e eles sentiram muita dificuldade, eles estavam ficando nervosos, né? Tem até alguns vídeos engraçados dos velhinhos querendo fugir de casa. Por quê? Eles não queriam, eles estavam se sentindo presos. Alguns brigavam, queriam fugir, queriam pular muro. E eu falava, não, ninguém vai me prender aqui, não. Eu quero a minha liberdade. Imagine, gente, uma coisa que é por causa de uma doença, não foi porque ninguém prendeu eles, né? Eles tinham, a família que estava evitando que eles saíssem para eles não pegarem coronavírus e não partirem. Mas imagine, eles tinham toda essa dificuldade, nós mesmos, né? Quantas vezes a gente queria ir para a rua, ir para a nossa escola? Como eu desejo voltar para a minha rotina de ir para a escola, de levar meu filho para a escola, de sentir a vida fluindo normalmente? Todos estão com essa ansiedade, com esse desejo. A gente não está tendo, está se sentindo cansado já. Imagine os negros, gente, que passaram todo o período de serem capturados lá da África e trazidos à força para cá como prisioneiros, sendo que eles eram homens livres, que não cometeram crimes, não fizeram nada, e foram aqui obrigados a trabalhar no país que eles não conheciam a língua, não conheciam o país. Aqui a gente tem mais uma gravura, nem aonde, né, eles poderiam representação fugir, do que eles queriam, né, festejar. Para onde eles iam fugir? Gente, não festejar sabiam. Com liberdade, existe uma grande diferença. Porque eles estavam num país que eles não conheciam, sabendo que daqui a pouco e eles ainda foram muito corajosos quando alguns fugiam, que era o nome da casa, e lá no meio da mata eles criavam os seus quilombos. Então a gente tinha que, quando eles criavam fizesse quilombos, lógico que não é propriamente um quilombo, porque eles eram todos criados na mata fechada. Mas, olha só, eles dançavam, criavam suas músicas, a nossa história, a história da formação do nosso país teve muita coisa boa, né? Hoje nós só estamos aqui porque o nosso país teve uma história dos índios, depois vieram os portugueses e depois vieram os africanos. Só que, como toda a história de todos os países, há um lado que a gente sente um orgulho, porque foi um país que foi criado, entre novas pessoas nasceram e uma cultura foi criada. Mas há parte também dessa história que não são tão bonitas e não nos fazem sentir tanto orgulho assim. E a escravidão é uma parte dessa da nossa história que a gente não tem que se orgulhar e que a gente tem que procurar pensar de uma forma diferente de tudo que essa escravidão fez a gente pensar errar sobre a raça negra, né? Sobre a raça de origem africana. Vale muito a pena a gente pensar sobre esses assuntos. E dia 20, né, essa semana toda, não só nas escolas, mas como no Brasil inteiro, nós estamos falando justamente para isso. Para essa parte da nossa história, ela ser uma vista e ser corrigida e trazer de uma forma diferente para o mundo atual, para o nosso país, né? Para a nossa sociedade mesmo, para o nosso mundo, para que as coisas sejam diferentes. E aí a gente tem uma foto agora do quilombo atualmente. Olha aqui, agora como estão. Né? Hoje, quem mora nessas regiões aqui do quilombo são os descendentes daqueles escravos que fugiram e formaram o quilombo que vocês viram lá no vídeo. A gente tem aqui mais uma foto do que foi o quilombo. E na nossa atividade de hoje, nós temos aí o retrato do zumbi. E sabe o que vocês têm como sugestão para nós fazermos sobre a atividade? Fazer uma releitura, esse é um nome chique, para quando a gente pega um quadro e faz da nossa forma. Quando eu faço do meu talento, eu pego um retrato que já existe, eu pego um quadro ou uma arte que já existe e faço
o meu olhar para aquela arte e faço usando o meu talento, as minhas habilidades. E aí, o pedido de hoje é esse, que vocês, com as suas habilidades, refaçam uma pintura de zumbi. Ah, tia, eu posso imprimir essa folha que está aqui, ou então buscar na internet uma imagem para colorir do zumbi e fazer? Pode. Aí, se você vai imprimir, você pode colar botões, lantejoulas, retalhos de pano, ou então outros tipos de materiais, plástico, canudo, o que vocês quiserem, e deixar essa arte, ó. Tia, eu posso fazer um desenho, olhando aqui, eu não sou bom em desenho, tia. Eu posso fazer um desenho especial aqui sobre o zumbi? Pode. Pega uma folha sem pauta, pode fazer no caderno sem pauta também, tá bom? E façam um desenho, um quadro especial de zumbi e aproveitem e escrevam lá, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ok, crianças? Essa é a nossa atividade, a primeira atividade de hoje. E agora nós vamos falar sobre as personalidades negras da atualidade, né? Pessoas negras que estão hoje como símbolos, né? Que são representantes dos talentos, né? Da força e da luta a favor dos direitos iguais, contra o preconceito, contra a violência aos negros, tá bom? Então a gente tem aqui hoje, tanto na justiça, como esse ministro aí, o Joaquim Barbosa. Temos o Nelson Mandela, que foi um presidente lá da África do Sul. E esse aqui, ó, esse também lutou. Ele lutou desde a juventude, durante um tempo ele foi preso, sabe? E ele não lutou assim em paz e amor, não, ele lutou, né? Às vezes fazendo algumas atitudes de violência também, porque eles eram muito oprimidos, às vezes precisava fazer, né? E a gente, como eu falei, a história, ela não é feita só de momentos bons e só de grandes, né, atitudes. Não, às vezes algumas atitudes que chocam, que dão medo, mas que fazem a gente pensar que a igualdade entre as raças é algo que o nosso planeta ainda tem muito a passar e há muito a melhorar. A gente tem aqui o Obama também, que busca, né, os direitos dos negros, dos imigrantes no país dele, lá nos Estados Unidos. Temos a Marina, então a gente tem os negros na política, como a Marielle. Temos aí o Martin Luther King. Esse cara era fera também, ele lutou muito pelos direitos dos negros lá no país dele, nos Estados Unidos. Ele foi um político na época que os negros, eles não podiam. Tinha lá na época, os banheiros só para negros e banheiro para os brancos. Nos ônibus, os negros não podiam sentar. Podia ter um monte de cadeira, banco livre, mas os negros não podiam sentar. Só quem podia sentado eram os brancos. Os negros não podiam. E aí, infelizmente, nessa época dele, e ainda acontece em alguns estados lá, em que homens brancos se vestiam todos de branco e às vezes colocavam fogo nas casas dos negros, batiam, né? Então tem toda uma história também lá nos Estados Unidos de luta pelos direitos iguais, né? E proteção aos negros. Então a gente vê aí na justiça, na política, vemos também na arte, aí a Ludmilla, o Grande Otelo, o Lázaro Ramos, que é um ótimo ator da atualidade, no jornalismo, a Glória. Temos também um grande escritor que o Brasil teve, né, que era negro, Machado de Assis. Ó, tem um monte de livro e livros bons dele. Ele foi um grande escritor. Então, essas só um mínimo, né? A tia colocou só um pouquinho de foto, porque se fosse colocar todas as fotos, a gente ia passar um tempão na nossa aula aí colocando foto de todas essas pessoas que hoje inspiram as pessoas negras a acreditarem na sua força, acreditarem nos seus talentos, né? Acreditarem que não há nada de ruim, que não há crença nenhuma crença ruim sobre eles, que possam tirar a sua força e também a crença de que eles têm os direitos e as oportunidades iguais a todos também, nós. Né? E agora, segunda atividade de hoje. Lá no caderno Minha Pauta, vocês vão colocar a data, colocar o nome de vocês. E aqui, vocês vão numerar de 1 a 5. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar 5 personalidades negras da nossa atualidade. Não só para aquelas pessoas que realmente estão engajadas, que estão levantando a bandeira contra o racismo, mas aquelas também que você vê o brilho no olhar quando elas mostram o talento deles,
né? Quando eles têm aquele orgulho da origem da onde eles vieram, né? Que eles colocam eles reconhecem dentro do coração deles e eles transmitem isso na beleza e na força de quem, né? Da onde eles vieram, né? Dos afrodescendentes que eles são, dos africanos, dos netos, bisnetos de negros que eles são. Bom? E do lado vocês podem recortar gravuras dessas pessoas ou desenhar algumas dessas pessoas. Ok, crianças? Então nós temos duas atividades hoje. A do retrato, do zumbi, e essa das 5 personalidades. Ok? Então, aguardamos o retorno de vocês nas atividades. E agora, crianças, eu vou finalizar a nossa aula de hoje com essa frase muito fera do Martin Luther King. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Então, ele não era contra os filhos dele serem julgados. Ele acreditava que todas as pessoas as pessoas têm obrigação, quando você chega a uma fase adulta, você tem a obrigação de responder pelos seus atos, né? E você vai ser cobrado isso, vai ser cobrado pela sociedade, pelo juiz, pela polícia, você vai ser cobrado, mas você ser julgado pelo que você fez, nunca pela cor da sua pele. Então, terminamos nossa aula. Bom feriado e um ótimo final de semana para vocês, crianças. Beijos!